Já pensou você criar o seu próprio web server, seu próprio servidor de internet com C puro, em menos de 60 linhas de código, em C? Então fica comigo que nesse vídeo você vai aprender a criar o seu próprio web server do zero e você vai poder conectar com o seu navegador e abrir uma página ali que você vai criar em C. Já pensou superpoder? Você falar que você criou o seu web server em C? Então vem comigo, vem ver como é legal. Então, pessoal, e o que é, né, um web server? É mais ou menos isso daqui, ó. Quando você entra aí no seu computador, no celular, abre um navegador e digita um endereço, o navegador faz uma requisição para um lugar, né, em algum lugar na internet, e tem uma resposta. E então, essa requisição que ele faz é exatamente para um web server, que está na nuvem, está em algum lugar. E essa comunicação entre o navegador e o web server, ela é feita num protocolo que chama HTTP, basicamente, né? Não é o único protocolo, mas a internet toda funciona em cima do HTTP. Beleza? Então o que a gente vai fazer aqui agora é um aplicativo para rodar aqui, que vai ser esse web server aqui, entendeu? Deixa eu ver aqui, tá tudo certo. Então assim, ó, vamos aqui criar o nosso web server. Vamos lá, vou criar um novo arquivo. webserver.c. Vou salvar ele aqui no meu projetos teste mesmo, Creatify. Vai ser bem pequeno, bem rapidinho, tá? Só para você ver como que funciona então essa parte. Eu vou fazer assim, ó, vou criar aqui a int main e vou colocar aqui os passos que a gente vai ter que seguir, que a gente vai primeiro assim, ó, criar as variáveis, né? Vamos inicializar as variáveis. Vamos abrir o socket. Já vou falar o que é o socket. Vamos fazer um bind do socket com a interface de rede, né, Network Interface. E vamos começar a ouvir. Ouvir, né, receber conexão externa, e vamos ter um loop para conexões e sair. Então sair aqui eu já vou colocar um return 0 e basicamente é isso. Então, o que é, né, o web server? O web server é um programa que funciona também na forma de um loop, né, como um jogo, e onde você vai abrir um socket. Um socket, o que é? Socket significa tomada em inglês, então é tipo uma conexão, um lugar para você encaixar alguma coisa. A gente vai abrir um socket para a internet e ficar esperando receber conexões externas. Então, alguém que vem de fora conecta no seu web server, você troca mensagens com esse cliente externo, aí que no caso a gente vai fazer com o navegador mesmo, né, com o browser. Então vamos lá. Primeiro a gente vai precisar de alguns includes aqui, né? O padrão stdio.h para entrada e saída, std de standard IO de entrada e saída. Include stdlib, a biblioteca padrão do C. Vamos precisar também do... Como a gente vai trabalhar com mensagens, string.h. Para poder... Então, o socket, ele é um recurso do sistema operacional. No caso aqui eu estou no Linux. Se você estiver no Windows ou no Mac, é basicamente a mesma coisa. Todo sistema operacional tem uma implementação de um socket também. Então aqui eu vou usar o include unistd, isso. E para usar, né, esse protocolo que eu falei, HTTP, IP, TCP, a gente vai usar um include aqui, que é esse ARPA inet, de internet. Beleza? Então beleza, a gente vai abrir um socket e o socket ele vai ter que estar aberto em uma porta. Não sei se você já sabe, né, como que funciona essa questão de conexão, IP e porta. Então eu vou criar aqui já meu define da porta que eu vou usar, que vai ser a 8080. Beleza, por enquanto é isso. Então vamos lá, vamos criar as variáveis que a gente vai precisar. Deixa eu apagar isso aqui. Eu não gosto de comentário no código, porque tem todo um capítulo no Clean Code sobre isso. Qualquer dia eu faço um vídeo só sobre comentário. Então vamos lá, a gente vai precisar então de quê? De um server FD de file descriptor e um client, que vão ser os sockets que a gente vai trabalhar. Aqui eu declarei como int
porque é assim que a gente lida com sockets, né, no sistema operacional. Ele é basicamente um número. A gente vai abrir um socket, ele vai retornar qual é o número desse socket e a gente usa essa variável de controle aí para lidar com ela. E vamos precisar de uma estrutura que é essa struct sock addr in. Vou chamar de address. Deixa eu ver se deu certo, se é isso mesmo. Isso, uma estruturazinha aqui, ó, do in, né, desse... Nossa, eu não sei de onde veio esse include aqui, na verdade, do net, provavelmente é desse UniSTD aqui. Deixa eu testar aqui, peraí, se é do ARP ou é do... quebrou, é do ARP, inet. Beleza, eu vou precisar de uma variável para ter o tamanho dessa estrutura, então vou chamar de addr_len, que é um size of do address. Já vou mostrar porque é só para usar para passar como parâmetro. O que mais? Vamos precisar de vamos precisar de um buffer. Buffer que eu já falei o que é, né, no outro vídeo, que é um espaço de memória que a gente reserva para receber informação. E aí, temporário, a gente decide que vai fazer essa informação e copia para algum lugar. Que aí vai ter... Deixa eu criar um define aqui também para o tamanho do buffer. Vou criar um buffer de... Buffer len de... Opa! 1024. 1 KB. Buffer len. Eu criei esse buffer len porque a gente vai usar para outras coisas, provavelmente também. Vou inicializar com 0. Para ele ficar um buffer vazio. Deixa eu ver... Ah, tá. Como é um web server, a gente vai trabalhar com HTTP, a gente vai receber uma requisição do browser e vai mandar uma mensagem para o browser. O browser entende mensagem HTTP e a gente vai mandar então por HTTP uma string num formato HTML para ele poder renderizar na tela e mostrar alguma coisa no site, né, que ele vai, né, que a gente vai mandar para ele. Então eu vou criar aqui um char pointer HTML body, corpo, né, do HTML, que vai ser assim, ó, HTML. Para quem não manja de HTML, vou fazer só uma coisa bem simples aqui, só para o mínimo para abrir um sitezinho. E se você não manja HTML ainda, pelo menos o básico você tem que manjar. O HTML basicamente você abrir e fechar tags assim, ó. Aqui eu criei a tag HTML e aqui eu fecho ela com essa barra aqui, entendeu? Ó, é a mesma tag, só que abre sem a barra e fecha com a barra. Não sei se está dando para ler, deixa eu ver se eu aumento aqui. Ctrl mais. Sim. Então, será que dá para fazer assim? Vamos tentar assim, vai. Tá grande, fica mais fácil de ler, né? Eu tô olhando pro lado para ver se não tá na frente, minha cara não tá na frente do código. Então tá, head. Então eu vou pôr aqui o título do nosso site, que vai ser Web Server C. Deixa eu fechar o head aqui e continuar na outra linha. Então tem o HTML head, o title, que é o título, então tem que ter o body agora. Body. Que a gente vai ter só um título lá, um H1. Vai ser Hello World. H1. E eu vou colocar um P também, um parágrafo escrito, sei lá, this is a page created with C. Essa é uma página criada com C. Fechei. Tá certo, eu acho, né? Aqui, ó. Esse é um texto que se você criar e colocar no arquivo .html e abrir no navegador, ele vai conseguir entender que é um site que vai renderizar. Mas a gente vai deixar para ver isso só em tempo de execução. Bom, deixa eu ver o que mais. Criei. Tá, eu vou criar também uma variável. Eu pus o ponto vírgula ali, tá dando para ver depois. Então vamos criar uma variável aqui também, um char HTML response,
que vai, entre outras coisas, conter, né, o nosso HTML ali. Vou colocar também como buffer lane. Tá, então agora eu vou criar a nossa resposta primeiro. Tudo bem, eu não tenho o socket ainda nem nada, mas já vou deixar a resposta pronta pra gente mandar. Que eu vou usar aqui essa função snprintf. Eu vou criar uma string com parâmetros e vou jogar dentro dessa variável HTML response que a gente está criando aqui agora. Então eu vou jogar para onde? HTML response. Qual o tamanho máximo que eu posso copiar? Size. Ó, HTML response. Beleza? Aí o que eu vou mandar, né, pra lá? Agora começa a ficar interessante. Eu vou mandar uma mensagem HTTP. Vou escrever ela aqui. Eu tô colocando outra linha para ficar fácil de ler, né? Não tá quebrando. Minha cara não tá por cima não, né? Não. Então tá. Então a mensagem é o quê? HTTP. Versão do HTTP. Tipo da resposta. 200, ok. Aí um /r/n para pular a linha. Por na outra linha. Né? Tá, o que é essa mensagem? Uma mensagem HTTP tem um cabeçalho, tem um certo padrão para ele entender que essa é uma mensagem HTTP. E aí o que a gente está criando aqui agora é esse cabeçalho que a gente vai mandar para o navegador. Aí ele vai pegar esse texto, vai entender que é uma mensagem HTTP, legal. Vou renderizar esse site na tela, beleza? Então aqui a gente tem um content type, que é HTML text, /r/n para pular a linha. O que mais? O tamanho, content length, que vai ser, eu não sei, né? Na verdade eu sei, o tamanho é o tamanho disso daqui que está aqui em cima. Mas como, né, eu posso mudar, eu posso editar aqui minha página e tal, então eu vou pegar dinamicamente. Então, %d para ele gerar um número. Para ele interpretar a partir de um número. Peraí, tá errado. Text HTML. Content type, content length. Que mais? Só pula uma linha aqui. E finalmente o meu corpo da mensagem, %s, né, da string. E aí aqui eu vou passar então o strlen, né, o tamanho do meu HTML body e o meu HTML body. Tá fazendo sentido? Esse padrão aqui de formatação, eu acho... Opa, uma linha mais aqui. Eu acho que a gente já falou em outros vídeos, mas basicamente é isso, esse printf aqui é mais ou menos, ele usa, né, a formatação do printf, né, a mesma que a gente usa para fazer os hello world e tal. Mas a diferença é que esse SN na frente significa que eu vou copiar aqui para um buffer e que eu vou ter um tamanho máximo, que é no caso esse daqui. Para não ter o perigo de eu, sei lá, copiar uma string maior do que cabe no meu buffer, entendeu? No meu char response aqui no caso. E a... Peraí, aqui acho que tá errado. Tá. Então aqui tá o cabeçalho e a mensagem que a gente vai enviar. Então esse HTML response agora contém um texto que a gente... Quando o navegador, né, o web browser lá, receber, quando o Chrome, né, o Edge, ou o Firefox, ou o Safari receber, ele vai entender que é uma mensagem HTTP e vai conseguir renderizar na tela. Então já temos isso. Bom, vamos começar abrindo o socket, criando o socket, essa função aqui, socket. E aí como que funciona, né? O socket vai criar um socket, então, pra gente, e vai retornar um número que é o que a gente vai usar para utilizar, né, esse socket. Aí aqui ele pede dois parâmetros, que é um padrão, a gente sempre vai usar, basicamente, quase sempre, né, vai usar esse mesmo aqui, que é o AFNet, que eu tô falando que eu tô trabalhando em cima do IPv4. Depois a gente entra nos detalhes de network. E a gente vai usar também o socket string para falar que é uma comunicação TCP. E aqui 0, eu não quero outros parâmetros adicionais. Eu quero trabalhar com a TCP/IP, não o DP ou outro tipo de comunicação. Então essa função retorna um int, ó, que é o
o file descriptor lá que a gente criou aqui em cima, ó, esse server fd. Então aqui, server fd igual. Legal. Se eu tiver algum problema, o sistema operacional não conseguir criar esse socket para mim, ele vai me retornar 0. Então, se ele retornar 0, eu tenho que entender que houve um erro. E aí tava rolando, eu postei até um desafio um dia desses no Twitter sobre como que o if funciona no C e tal, porque olha que legal, isso eu acho muito poderoso. Ó, a gente consegue fazer assim, ó, no if eu atribuo, né, o que eu recebi, ó, então o socket retornou um número ou 0, em caso de erro é 0, senão ele vai retornar um número diferente de 0, e a gente atribuiu esse valor aqui para o nosso server fd, né, para o file descriptor. Aqui eu já consigo testar, eu consigo atribuir e testar, ó, se ele é igual a 0, se isso que ele gerou é igual a 0, porque se for, peraí, tem um parênteses a mais, aonde? Não, tem um parênteses a menos. Se ele gerou erro, né, se ele não conseguiu, eu vou informar um erro aqui, ó, error. Eu vou fazer tudo em inglês já para vocês irem acostumando. Error trying to create a socket. Pronto. E vou dar um exit failure. Exit failure aqui. Pronto. Vamos sair com um erro avisando o sistema operacional por algum motivo, né? Para logs e tal, que saiu com erro. Isso é a mesma coisa que eu dar um return 1. Mais ou menos. Tem diferenças, né? Tem recursos a mais envolvidos no exit, mas pro nosso caso é a mesma coisa que dar um return. Então beleza, criamos o socket, né? Ele retornou certinho, não deu erro. Então a gente vai agora definir algumas opções, né, para esse nosso socket. Então a gente vai fazer aqui um set sock opt. Para qual socket? Para o nosso server fd. Que opções? Essas opções aqui são meio padrão para trabalhar com conexão TCP/IP. Mas tem um recurso aqui que eu acho interessante que eu vou pegar um pouco mais nele, que é esse daqui, ó. Esse, ó, e reuse port. Bom, por algum motivo o VS Code não está conseguindo interpretar aqui, mas é isso mesmo, esse reuse port. E aqui eu tenho que passar um parâmetro para ele só para ativar esses parâmetros, mas essa função aqui é uma função antiga, eu não sei porquê, mas eu tenho que passar o parâmetro, eu quero passar só o número 1, mas eu tenho que passar por ponteiro. Então eu crio uma variável com o número 1, passo o ponteiro dessa variável. Eu não sei exatamente porquê, vou ser sincero, porque essa função ela não altera o meu valor desse opt, ela só lê, mas ela foi criada assim, quem criou fez assim, então é assim, tudo bem. Então, mas o que eu queria mostrar é isso daqui, ó. Aqui, ó, os parâmetros. Tem um, dois, esse opt_name, ó, o terceiro parâmetro. É um número, um inteiro. E aqui eu estou passando dois caras separados por esse operador aqui, o ou. Né? O que eu estou fazendo? Olha que interessante. Tem um esquema de máscara de bit que funciona bom para tudo, né, em ciência da computação, mas aqui em C o padrão é esse, que é mais ou menos sobre isso daqui, ó. Você sabe que tudo que a gente trabalha, né, todas as variáveis, a gente trabalha num formato ou string ou formato numérico, decimal, mas internamente para a máquina tudo é 0 e 1, só é 0 e 1. Então, por exemplo, ó, o número 1 em binário seria mais ou menos 0000001. O número 2 é mais ou menos, então, 00000, opa, 1, 0. O número 3, 0000011. E só vou até o 4, não vou fazer todos, não. 0, 1, 0, 0, 0. Percebe um padrão, né? Ó? A gente só tem zeros e 1 para trabalhar. Então, ó, 1 vem para cá, 1 vem para cá, 2 forma 1. Eu conto binário mais ou menos assim. Então, ó, tem tipo. Cadê minha mão aqui? Então, assim, ó. 1. Não vou fazer assim. Não dá. Fica mostrando o dedo do meio para vocês. Bom, vocês dá uma olhada, matemática binária.
Qualquer coisa também, se tiver dificuldade, em outro vídeo a gente fala mais sobre isso. Mas por que que eu estou mostrando isso? Porque eu consigo passar uma máscara de parâmetros para uma função com essa sintaxe. Olha o que que isso daqui quer dizer. Isso daqui é um define para o número 2, certo? Número 2 que você está vendo que é isso daqui, ó. Tudo zero com um ligado aqui. Opa, mudei um de lugar. Essa daqui é o 15. O 15 em binário eu já não vou saber fazer de cabeça. Deixa eu pegar aqui uma binary. ASCII to binary aqui, ó. Vamos pegar o número 15 para ver como que ele vai ficar. Aqui, ó. Então, mas aqui ele vai pegar o. Não vai pegar o decimal, né? Deixa eu pôr o 15 aqui, ver o que ele vai fazer. Mas não é exatamente isso. Pera aí. Eu acho que na verdade é isso daqui, é 101. Deixa eu colocar aqui, no binário hexadecimal converter. Deixa eu ver se ele tem outros tipos de conversão aqui. Hexadecimal, não. Eu quero converter de decimal para binário, na verdade. Ó. Decimal to binary. Decimal to binary converter. Vamos ver isso daqui. Então, ó, decimal 15. Isso, ó. 1, beleza. Cadê nosso. Aqui. Então, o 15, por exemplo, ele é. Opa, 15. 0, 0, 0, 0, 1. Então, como que funciona, né, isso daqui, ó? Eu consigo passar uma combinação de valores como parâmetro para uma função. Por exemplo, nessa função aqui, ó, ele quer saber quais opções eu vou habilitar. Quais dessas opções aqui eu quero habilitar. Eu consigo passar uma combinação de mais de uma opção, entendeu? Por quê? Porque cada um, ó, esse daqui não conta, vou tirar. Esse aqui sim, esse aqui sim. Ó, imagina esses três casos aqui em cima, ó. Eu consigo analisar bit a bit para saber que opção que está ligada ou não. Entende? Então, se eu quero ligar a primeira opção, é aqui. A segunda opção é aqui. Então, se eu quiser passar as duas primeiras opções, eu posso fazer uma combinação de ou dois ou um. O que ele vai me gerar? Ele vai me gerar um. Na primeira posição da esquerda, tem um em cima ou embaixo? Não, então zero. A segunda, tem um. Não, 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 não. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Aí aqui, na sétima posição aqui. É sétima aqui? Bom, se eu estiver errado, não tem problema, né? Você tá entendendo a ideia. Aí aqui, ó. Como que faz aqui? Assim. Aqui. Aqui, em cima ou embaixo. Tem um ligado? Tem. Então essa opção vai. A próxima ali. Opa. A última aqui, né? Posição. Em cima ou embaixo, tem um ligado? Tem. Então eu vou mandar aqui. Aí a função que recebe, ela vai analisar bit por bit para saber que opções que ela liga, entendeu? Tá, isso foi só um parênteses rápido para entender esse esquema aqui da máscara de bits. Porque a gente usa bastante isso em C, pelo menos. Em C e C++ também. Onde que a gente estava? Estou criando aqui a opção, né, do socket apt, tudo certo. Bom, agora então vamos inicializar a variável, né? Que variável? A gente criou aqui em cima esse address aqui, que é o socket, né? O endereço, a nossa configuração com a interface de rede, né? A nossa configuração com o mundo exterior. Então, deixa eu apagar aqui o comentário. Aí, como que funciona? Como que eu chamei? Address. Então, address. Ponto. Primeira coisa. Sim, opa. Family. É o mesmo parâmetro que eu usei ali em cima. AF e NET para trabalhar com o protocolo IPv4. Cadê? E NET, ó. Tem aqui o IPv6 e o IPv4, padrão. Beleza? Aí a gente vai definir quem pode se conectar com a gente, né? Quais IPs a gente vai estar disposto a receber conexão? Aqui eu vou colocar um parâmetro que é para receber de qualquer lugar. Aqui.
Então a gente pode mandar requisição de qualquer lugar. E qual a porta? Address.sim port. Aí aqui a gente tem o define que eu criei aqui em cima, 8080, mas esse valor aqui, ele está num outro formato, ó, import t, e a gente precisa passar por essa função aqui para formatar, né, para converter esse 8080 no formato que ele entende aqui para esse port. É uma coisa mais de baixo nível, eu acho que ele nem muda, na verdade, o valor, ele muda só alguns marcadores aqui dos bits desse cara para ele ser válido, né, para esse sim port. Isso tudo é bem antigo, né? Isso aqui vem do começo da internet e tal. Então, tá. Bom, na verdade o comentário, por isso que eu não gosto de comentário, ó, o comentário já tá mentindo aqui, porque ele tá falando para eu abrir o socket, e o socket eu já abri aqui em cima. Então vamos apagar. E agora a gente vai fazer esse bind do socket com a interface de rede. Que então ligar, né, o socket que a gente está criando com a interface de rede, com esses address que a gente criou aqui agora. Que aí tem essa função aqui, bind, file descriptor é o server fd. Aí a gente vai passar aqui essa estrutura, né, que a gente criou agora, o endereço para essa estrutura de endereço e o tamanho, né? Len size of address. Opa, se deu certo, tudo bem. Então, conectei, né, uma coisa com a outra, abri um socket, não tem nenhuma configuração, peguei essas configurações de endereço da rede aí e conectei uma coisa com a outra. Aí vamos abrir a porta, então vamos começar aqui, ó, listen, que significa ouvir em inglês. Vamos ouvir o quê? O server file descriptor. Ouvir, a gente vai abrir o socket e vai ficar esperando receber conexão. Quantas conexões? Aqui a gente tem que definir. Eu vou colocar aqui só 3, que ele consegue enfileirar antes de começar a responder erro de estar com a fila cheia, entendeu? Então vamos colocar 3. E aí vamos começar. Bom, de novo o comentário tá mentindo aqui, que eu esqueci de apagar. E aí vamos criar o nosso loop para começar. Tá, antes, para eu não me esquecer, eu vou fazer um close do server file descriptor aqui. E vamos criar o nosso loop while true, um loop infinito. True, que deixa eu ver se tem o define aqui. Diferente de falso, e falso é zero. Muito bom. É... é que na verdade só tem que ser o número 1. Só tem que ser algo diferente de zero, entendeu? Ele tá dando erro aqui, eu não sei por quê. True is a defined. Eu acho que ele vai. Vamos ver se está compilando por enquanto. Ó. GCC, o nome do web server. Web server.c. E vamos chamar o nosso executável de web server. Ué, eu não salvei, salvei. Ah, tá na pasta errada aqui, não sei por quê. Projects, tests. Tá. Opa, o true ele não conhece mesmo, não. Tem que ter algum outro include aqui para ele pegar. Então vou colocar um aqui. Loop infinito. Deixa eu ver se foi o único erro. Tem mais um erro aqui, vamos ver o que que é, peraí. Porcento %d int. Bom, deixa eu ver do começo se esse é o primeiro. Vamos lá. Ó. Warning specs argument of type int, but argument is type size t. Tá. C costuma ser bem chato para essa coisa de tipos de dados e conversão, porque aqui, ó. Aqui ele está esperando receber um número, né, para formatar no meu texto e colocar aqui, mas essa strlen retorna um size t. Mas se você for parar para ver, o size t, ele é um type def desse size t aqui, que ele é um long unsigned int. Então é um inteiro longo sem sinal. Tipos de dados em C é uma coisa que já vai ser legal ter um vídeo sobre, é bem interessante. Mas então vamos colocar um cast aqui para ele entender e tá tudo bem. Vai ser aqui, ó, int. Pronto. Próximo erro. Aqui, o argumento 2 do bind, tipos incompatíveis desse address aqui. Struct, ele está esperando receber esse tipo de dado. Dei Ctrl C aqui, não faz sentido. Mas tá, vamos lá. Interessante que. Cadê?
no bind, esse address aqui. Bom, ele deveria fazer a conversão automática nesse caso, né, para ponteiro, mas tudo bem, não fez. Então vamos colocar aqui o tipo de dado que ele é add, como que é? Add não, é soc, add, é isso? Tentar de novo. Beleza, agora foi. Bom, eu não vou rodar. Bom, vou rodar. Vamos ver se vai dar erro na hora de abrir o socket só. E aí a gente já continua com a parte de receber. Ah, sem erros. Tá, como que eu sei que deu certo também, né? Então, antes aqui do nosso loop, eu vou colocar uma mensagem na tela só para ter certeza que chegou até aqui, ó. Ah, web server started listening on port e o número da porta aqui, %d barra n, vamos passar o número da porta aqui do nosso define port, só para ter certeza que chegou até ali. Então eu gerei a versão, rodei, aí web server starter, listening on port 8080, 88, ok? Legal, estamos abrindo o socket, ouvindo na porta. Então agora vamos para a parte do nosso loop para realmente, né, poder fazer alguma coisa. O socket está aberto, está esperando conexão, está no loop. Esperando conexão, né? O que é esperando conexão? Tá listening, e aí quando chega uma conexão, ele chama essa função aqui accept, que recebe o quê? Um server FD, né? Ele vai aceitar do server FD, ele vai copiar isso que a gente vai receber, né? A gente vai usar esse. Não, minto. Tá usando ouvindo na server SD e a gente precisa daquela do endereço lá em cima de novo. Então eu já vou copiar desse daqui, porque deu erro da outra vez, fazer igual. Esse mesmo parâmetro aqui. Pronto. Na mesma interface de rede. Legal. E esse accept retorna, ele sim, o client FD, que é esse cara que a gente criou aqui em cima. A gente tem dois sockets então, né? O do servidor e o do cliente. Então, quando o navegador bater aqui na nossa porta 8080, a gente vai aceitar a conexão e criar um novo socket que vai estar nesse client FD. Por quê? Porque o socket principal lá em cima, esse, tem que continuar aberto esperando para receber uma próxima conexão de outro cliente, entendeu? A gente pode ficar recebendo várias conexões de vários clientes. Então a gente recebe, cria um novo para conversar com o cliente e aí passa a trocar mensagens com o cliente através desse client FD aqui. Aí o que a gente pode fazer com esse cliente FD? A gente pode, por exemplo, read, né, para eu ler algo que ele tenha me mandado. Então, por aqui, o cliente FD mandou alguma coisa. Mandou o quê? Agora sim, o meu buffer e o meu size of. Não, size T não, size of buffer. Certo? Size of buffer. O buffer eu criei como ponteiro ou como buffer? Beleza, size of buffer. Então aqui a gente consegue ler alguma coisa, né? Ler o quê? O que ele copiou pro buffer. Aí esse read, quando um cliente, né, conecta e envia uma mensagem, envia uma sequência de caracteres, né, uma string, ele me retorna, né, como retorno da minha função read, a quantidade de bytes que foram enviados, né? Então aqui eu vou ter aqui um byte count, por exemplo. Quantos bytes eu li? E aí, se, por exemplo, eu recebi alguma coisa, if byte count maior do que zero, eu vou printar na tela. Printf received message, dois pontos, %s, barra n. E aí vamos por aqui o buffer, caso tenha recebido alguma coisa. E o mais importante que é o que a gente vai usar agora, a gente pode escrever, né, nesse buffer para o nosso client. Então, write, na onde? No client. O que eu vou escrever?
o nosso HTML response aqui em cima, ó. Eu vou mandar essa mensagem HTTP pro nosso cliente. Response e precisa do tamanho. Então, strlen HTML response. Beleza, só isso, né? Então, a gente faz isso, envia a mensagem. Nesse caso, vai ser uma coisa bem simples. Deixa eu fechar a conexão com o cliente. A gente só vai receber a requisição do navegador e vai responder uma mensagem HTTP, um HTML e fechar. Pronto, acabou, não tem mais nada. Um web browser de verdade, né, e tal, vai verificar que tipo de requisição está recebendo, desenvolver, né, processar ali para mandar uma resposta personalizada e tal. Mas não é o caso. Aqui a gente só quer fazer um Hello World no navegador. Deixa eu diminuir aqui agora, já que deu para ver já todo o código. Ficou pequenininho, ficou 59 linhas de código ao todo. Bom, deixa eu ver, na verdade, se está funcionando primeiro. Opa, deu mais um erro aqui. Deixa eu ver aonde. Não. Deixa eu aumentar para vocês verem também. Na linha 45, o argumento 3 do accept size of address. Endereço 45? 45. Aqui o accept. Size of address não funciona aqui porque o accept está esperando receber um ponteiro também para o tamanho. Igual aquela outra função lá de cima. Então o que a gente vai fazer? Eu vou criar... Ah, não, a gente tem, né, uma variável para isso. A ddrlen. Aqui. Passar um ponteiro para ddrlen. E deixa eu já ver que tipo de dado exatamente ele está esperando para fazer o cast. Socket len -t. Vamos fazer aqui um cast, ó. Socket len type pointer. Vamos ver se é isso. Beleza, agora foi. Então vamos lá, ó. Web server rodando, listening. Vamos abrir o nosso navegador aqui de volta. E aí vamos colocar aqui, então, ó. Minha máquina, localhost, certo? Porta, ó, 2 pontos, porta 8080. Pum. Nosso Hello World aqui, ó, nosso nome da página, ó, Web Server C, nosso Hello World, deixa eu aproximar aqui para vocês verem, ó. Hello World, this is a page created with C. Muito legal, criar um web server do zero assim, ó, com C. Tá, calma. Por que você não deu um like nesse vídeo ainda, sendo que, né, a gente está fazendo uma coisa tão legal aqui junto, ó. Você já se imaginou fazendo um web server em C? E você está fazendo aqui agora, então, por favor, né, um like aqui nesse vídeo, deixa no comentário o que você achou e se inscreve no canal. Mas então, qual que é a parada? Localhost 8080, HTTP, aprendeu um monte de coisa legal hoje. Tudo bem, né? Essa série de vídeo toda é bem iniciante, né? Então a gente tá passando por cima, você vê que a gente começa a aprofundar um pouco, mas eu já volto pra gente não se perder. E você pode criar o seu aí, né, na sua máquina aí agora, né? Nada te impede. Eu vou deixar... O que eu vou fazer com esse código, né? Como que vocês vão acessar esse código? Eu não sei se deixo no comentário ou na descrição, que eu não vou criar um repositório para colocar só esse código, né? Bom, quem quiser o código, quem não conseguir fazer, quem não conseguir acompanhar, me pede lá no comentário que eu mando o código, então, tá? Ou se você estiver fazendo, tiver alguma dúvida, tá tudo aqui, ó. Tranquilo, ó, vou deixar grandão aqui, ó. Bem tranquilo. Deu quanto? 59 linhas de código, menos de 60 linhas de código. Muito legal o seu web server, né? É isso aí então, valeu. Deu quanto? Meia hora de vídeo. É só pra fazer um negócio rápido. Eu sempre acho que vai durar 5 minutos. Falou, tchau.